Capítulo 41. O chamado do lobo. 15º dia da lua de sangue. Nitianeli, inverno, ano 3081 após a perdição. O coração de ela batia tão forte que ela pensou que fosse saltar do peito. A cada passo, as pulsações em suas veias ficavam mais intensas. Ao seu redor, a cidade de Aravel estava fria e vazia, a luz etérea de Nitianeli drenando-a de toda vibração e vida. Milhares de pequenos corações pulsavam, pássaros planavam no céu, ratos corriam nas profundezas, todo tipo de criatura se movia pela floresta ao redor da cidade. E, no entanto, nenhum humano ou elfo. Isso era algo que ela havia notado em sua estadia em Nitianeli. Ela conseguia sentir e ver as almas dos animais, mas não das de elfos, Jotnar ou humanos. Ao refletir, lembrou-se de que o mesmo acontecerá quando viajara para lá no acampamento loriano e durante a batalha por Aravel. Um pensamento lhe ocorreu, e ela parou abruptamente, olhando fixamente para uma torre branca que se elevava por 30 metros, culminando em um platô. A Neera e a outra Angan pararam ao lado dela. O que há de errado, filha da quebradora de correntes? A Neera olhou de ela para a torre. Aquela torre foi destruída durante a batalha, mas aqui está ela de pé. Como? Nitianeli é um espelho do plano mortal, disse a Neera, olhando para a torre. Mas os reflexos levam tempo e nem sempre se comportam da maneira que você esperaria. Ela relembrou o momento em que caminhava pela própria floresta sombria. Não vira nenhum vestígio de fogo de dragão, nenhuma árvore queimada ou terra carbonizada. Aquele lugar parecia não ser regido por nenhuma regra que ela pudesse compreender, e isso a aterrorizava. Estamos quase lá, disse a Neera. O Angan a conduziu pela ponte entre a cidade e o lugar que os outros chamavam de Alura. As lanternas dispostas ao longo dos parapeitos ardiam com uma luz pálida, as cachoeiras despencando das bordas dos penhascos de ambos os lados e se precipitando no enorme abismo abaixo. Mais 2 Fenrir Angan estavam no platô branco na outra extremidade da ponte, onde ela descia em declive, com o caminho de árvores arqueadas atrás deles. As criaturas se ajoelharam, com fumaça cinza e branca saindo de seus corpos. Eles também se juntaram à procissão, e o grupo prosseguiu pelo caminho de árvores e novamente através do arco esculpido na rocha no final do caminho. Ela adentrou a enorme bacia de Alura. Mesmo em Nitianeli, com o estranho crepúsculo drenando a maior parte da cor do mundo, Alura deixou sem fôlego, assim como da primeira vez. Belas estruturas de pedra branca, lisas como osso, entrelaçavam-se na rocha como se fossem parte dela, caminhos de grama conectando os edifícios. Lá embaixo, ela viu o pátio onde descobrira que Farda matara sua mãe. Parecia estranho que se lembrasse daquele lugar dessa forma, mas era. Aquele lugar ficaria para sempre gravado em sua memória. Por aqui. A Neera gesticulou em direção a um caminho à esquerda, curvando-se levemente na altura da cintura. Mais Angan os aguardavam no caminho, todos do clã Dvalin, com a pelagem branca como a neve e chifres negros envolvendo suas cabeças. Cada um deles fez uma reverência, depois se juntaram, formando uma espécie de guarda. Ela não tinha certeza do momento exato em que percebeu, mas uma estranha sensação arrepiou a nuca. A mesma sensação se espalhou pelo corpo, atingindo seus braços e pernas. Seus lábios secaram e sua respiração ficou curta. No final do caminho havia um platô com 8 daqueles edifícios de pedra branca no topo. Quando chegaram ao platô, suas mãos tremiam, um zumbido havia se instalado em sua cabeça e ela se tornará extremamente consciente das batidas do seu coração. Seu verdadeiro coração. Lá dentro, disse ela, gesticulando em direção a um dos prédios brancos de costas para a rocha. O prédio a atraía, o ar cintilando e ondulando ao seu redor. Enquanto ela fixava o olhar, os sons do mundo se dissiparam e as batidas do seu coração eram tudo o que ela conseguia ouvir. Aquele lugar era o seu contraponto no mundo desperto. Ela tinha certeza disso. Dentro daquele prédio estava sua única chance de retornar para Kalen, Aen e Faenir. Sim, respondeu a Neera. Estamos quase lá, filha da quebradora de correntes. Respirando fundo, ela virou a cabeça para a Neera. Por que você me chama assim? Filha do quebrador de correntes. O que é isso? Você e Baldon me chamaram assim desde o momento em que cheguei a Aravel. A expressão de Neera suavizou-se ao ouvir o nome de Baldon. Não me cabe dizer, mas você saberá a resposta muito em breve. Ela seguiu o caminho até o planalto e o atravessou até parar diante da porta da casa, com o pulso batendo forte como um trovão em suas veias. A Neera a seguiu pela porta, mas os outros permaneceram do lado de fora. A sala comum era simples, com uma lareira e uma panela embutidas na parede do fundo, uma bancada central e uma longa mesa à direita. Seria tão calma e simples quanto as casas em Deglade,
não fosse o silêncio sinistro e o estranho brilho da luz que entrava pelas janelas. A Neera conduziu pelas escadas até um longo patamar, onde mais 2 Fenrir Angan estavam de pé, um de cada lado de uma porta no final do corredor. Ambos eram cerca de 15 centímetros mais altos que a Neera, com o topo de suas cabeças quase tocando o teto. Seus ombros quase rivalizavam com os de Aen, e a pelagem espessa em seus corpos escondia músculos densos. Os 2 Angan encararam ela, seus olhos dourados penetrando a cortina de fumaça que envolvia suas figuras etéreas. Ambos se ajoelharam, sem jamais desviar o olhar do dela. Filha do quebrador de correntes. As vozes que saíam das gargantas dos Angan eram ásperas e estridentes. Quando ela ouviu a Neera e Baldon falarem pela primeira vez, achou suas vozes as coisas mais estranhas do mundo, mas esses Angan falavam como se a língua comum jamais tivesse tocado seus lábios. A Neera fitou os olhos de ela, reflexos dourados rodopiando em suas íris. Você é uma dançarina de sangue do sangue guerreiro de Fenrir, ela Brier. Não tema. Você é forte. E ele jamais a abandonará. Não enquanto houver ar em seus pulmões. Para o sangue de Fenrir, lealdade é tudo. Obrigada por me trazer até aqui, a Neera. Ela apertou o antebraço de Neera, para grande surpresa da Anga. Te vejo do outro lado. Ela passou pelos 2 Angan que ainda estavam ajoelhados junto à porta, com a cabeça agora baixa. A maçaneta estava fria ao toque, um arrepio percorrendo seus dedos, subindo pelo braço e se espalhando por todo o corpo. Mais uma vez, ela percebeu o quão forte seu coração batia, as batidas pulsando em seu sangue. Ela podia ouvir o ar se enchendo de seus pulmões a cada respiração. Engolindo em seco, ela girou a maçaneta e passou. A escuridão a envolveu. O mundo do outro lado da porta era um oceano de vazio sem fim. Ela se virou bruscamente. A porta havia sumido. O pânico tomou conta dela. Não, 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 ela girou, procurando algo na escuridão, qualquer coisa. Sua respiração tremia enquanto tentava acalmar o pavor que lhe percorria as veias. Respire, sussurrou, inspirando profundamente pelo nariz. Respire. Você nunca está sozinha. A voz de Freys Brier ecoou no vazio. Abra os olhos, ela. Abra a mente e confie no sangue. O lobo rosnou no fundo da mente de ela, em resposta ao chamado de Freys. Mãe. É você. Ela cerrou os dentes, com os olhos marejados. Será que estou ficando louca? Por favor, me diga que não estou ficando louca. Confie no sangue, ela. Deixe que ele a guie. Mamãe, por favor. Ela olhou em volta freneticamente, encarando o abismo. Deixe que ele te guie, ela. Me desculpe por ter te impedido de vê-lo. Eu errei. Nós erramos. Só queríamos te proteger. Ela fechou os olhos e cerrou os dentes. Preciso de você. Oh, mãe. Preciso de você. Na escuridão de sua mente, 2 olhos âmbar se abriram, e presas brancas se materializaram. O lobo baixou a cabeça, os lábios repuxados no rosnado, um ronronar baixo na garganta, sua enorme estrutura tomando forma na escuridão. Um uivo trovejou pelas cavernas da mente de ela, seus olhos nunca se desviando dos do lobo. A criatura perseguia, circulando, uma pata enorme seguindo a outra. Suas costas estavam arqueadas, seus pelos eriçados e saliva escorrendo de suas presas. É isso que você é, disse uma voz, ecoando ao seu redor. Não era mais a voz de sua mãe, esta era muito mais profunda e resoluta. Ela nunca a ouvirá antes, e ainda assim a conhecia intimamente. Para se reconectar consigo mesma, você precisa abraçar o sangue que corre em suas veias. Você precisa se tornar mais do que era. Você conquista o lobo tornando-se ele. Você mata o medo permitindo que ele entre. Você encontra seu caminho não deixando nada ficar em seu caminho. Enquanto a voz falava, o rosnado na garganta do lobo se aprofundou, descendo até o peito. Torne-se aquilo que você nasceu para ser, jovem. Ela dobrou os joelhos e abriu as mãos, observando seus dedos se contorcerem e estalarem, alongando-se à medida que suas unhas davam lugar a garras escuras. Em sua boca, seus dentes se moveram, as presas pressionando seus lábios, o tom metálico do sangue em sua língua. Ela acompanhou o lobo passo a passo, com os batimentos cardíacos diminuindo. Tum, tum. No reflexo dos olhos ardentes do lobo, ela viu sua dor, sua perda, sua raiva e seu medo. A noite em que descobriu que Aen jamais voltaria. O dia em que viu Het morrer. O momento em que percebeu que sua mãe e seu pai estavam mortos e o que restava de seu coração se despedaçou. O instante em que descobriu que Farda havia matado sua mãe.
Cada um desses momentos havia mudado algo nela, a quebrado e a reconstruído. Você vence o lobo, tornando-se um lobo. Um rosnado cresceu no peito de ela e subiu até sua garganta enquanto ela continuava a circular o lobo, sem nunca permitir que seu olhar se desviasse do dela, absorta naquelas lembranças. Você mata o medo deixando-o entrar. Essas lembranças passavam pela mente de ela. Repetidamente, ela se forçava a revivê-las. Elas faziam parte dela. Você encontra seu caminho ao não permitir que nada fique no seu obstáculo. O reflexo nos olhos do lobo mudou quando ele retraiu os lábios, mordendo. Ela se viu deitada em uma cama, com os braços ao lado do corpo, imóvel. Sem hesitar um instante sequer, ela atacou. O lobo lançou-se pelo ar, atacando a cabeça de ela com uma garra enorme. Ela se contorceu, arranhando o chão com as garras e balançando a mão livre na lateral da criatura. Encontrou carne, macia e flexível. O lobo uivou, com sangue escorrendo de um ferimento recente, e então avançou sobre ela mais uma vez, estalando as mandíbulas. Ela tentou se esquivar, mas a criatura a agarrou com uma pata e as duas caíram no chão. Ela se debatia, cravando as garras na lateral do lobo repetidamente, o peso do animal a esmagando. Ele fechou suas mandíbulas enormes em torno de seu ombro e sacudiu a cabeça de um lado para o outro. Uma dor lancinante a fez gritar, o sangue quente pulsando em suas veias. O grito transformou-se em um uivo, e ela cravou os dentes no pescoço do lobo, mordendo com toda a força, as presas rasgando pele e músculo, raspando contra os ossos. Ela havia perdido toda a sensibilidade no braço esquerdo, mas continuou a cravar as garras do direito na lateral da fera enquanto o sangue lhe enchia a boca. Golpe após golpe, a carne cedia as garras. E a cada golpe, o lobo continuava a dilacerar seu ombro. Ela soltou a mordida no pescoço do lobo, agarrou-o pelo ombro e tensionou o abdômen, erguendo os joelhos. Ela arranhou a barriga da fera com as patas com garras, depois balançou a perna para o lado e chutou como um demônio. O lobo a soltou, uivando de dor e caindo de lado enquanto a pata com garras de ela escorregava da ferida em sua barriga. Ela se ergueu apoiando-se em um joelho, com o braço esquerdo pendendo ao lado do corpo. A carne estava dilacerada, o osso quebrado exposto, o sangue jorrando livremente. A agonia era tão intensa que seus pulmões lutavam para inspirar e ela cambaleou para o lado ao tentar se levantar, a dor redobrando. O lobo se arrastou até ficar de pé, com sangue branco escorrendo do pescoço, do flanco e da barriga. Em seus olhos dourados, o único reflexo que ela viu foi o seu próprio. Vamos lá então, ela rugiu, com a garganta arranhando e os olhos lacrimejando. Me mate! Passou-se meio segundo e o lobo atacou. Ela não correu, nem se esquivou, nem mergulhou para o lado. Ela avançou, soltou um uivo gutural e cravou a mão com garras na mandíbula da criatura. Sangue branco jorrou, o ímpeto do lobo o levando para frente e esmagando ela contra o chão. A dor no ombro era lancinante, flashes de luz em seus olhos e um nó no estômago. Ela ignorou tudo e golpeou o lobo sobre ela, pedaços de pelo e carne se soltando em sua mão. Ela rolou, empurrando a fera para longe e, em seguida, saltou sobre ela. A criatura a encarou de costas, as pálpebras pendendo preguiçosamente sobre íris douradas. O som em sua garganta alternava entre um gemido e um rosnado, suas presas à mostra. Ela olhou para a criatura enorme, a dor a entorpecendo, a consciência a esvair-se. E naquele instante, soltou um uivo visceral, inclinando a cabeça para cima, com rastros de sangue branco a escorrer pelo queixo. O lobo em seu sangue respondeu ao seu uivo, e a familiar névoa vermelha desceu sobre sua visão. Ela se levantou de repente, tremendo e gritando. Ela se arrastou para trás, com a visão turva e um uivo estridente ecoando em sua cabeça. Vozes monótonas ressoavam no fundo de sua mente. Algo tentou alcançá-la, e ela afastou com um movimento rápido, sentindo algo duro contra suas costas. Ela rosnou e mordeu como um animal encurralado, sentindo suas presas se alongarem, o lobo vivo em seu sangue como nunca antes. Lentamente, sua visão começou a clarear, formas geométricas tomando forma, a luz penetrando. Ela, está tudo bem. A voz ainda estava abafada, mas soava familiar. Outra mão, ou garra, ou algo parecido, a agarrou. Saia de perto de mim. Ela rugiu, a garganta seca como areia, a própria voz soando estranha, estrangeira. Suas mãos tremiam incontrolavelmente e ela sentia como se seu estômago fosse se revirar. Não me toque! Uma sensação de pura alegria a atingiu como um touro enfurecido, e então um peso caiu sobre seu peito, empurrando seus braços e pressionando-a pelos espessos pressionavam seus dedos e palmas, uma língua úmida lambia seu rosto. Gemidos e choramingos agudos soavam em seu ouvido. Faenir!
O coração de ela parou. Ela moveu as mãos, sentindo o formato do focinho do pinheiro-lobo, as pontas dos dedos roçando seu nariz úmido enquanto ele tentava desesperadamente lamber a alma dela. Sua visão ainda estava turva, mas ela fechou os olhos com força e envolveu os braços no pescoço de Fainir, apertando-o com toda a força que ousou. O pinheiro-lobo aninhou-se nela, continuando a choramingar enquanto pressionava a cabeça plana contra o pescoço dela. Um doce alívio e pura alegria emanavam dele, e o enorme pinheiro-lobo mexia os quadris como um filhote recém-nascido. Estou aqui, garoto, sussurrou ela, pressionando o rosto contra o focinho de Fainir. Estou aqui. Ela. A voz era de Taner Fornan. Ela a reconheceu agora, o uivo se dissipando de seus ouvidos. Ela abriu os olhos, a luz no quarto fazendo-a estremecer. Formas se formaram ao seu redor, manchas escuras bloqueando a luz. Taner. Pelos deuses, garota. Sua voz tremia com uma preocupação que soava estranha em sua língua. Seu cheiro era o mesmo, puro medo e apreensão. Não tínhamos certeza se você voltaria para nós. Uma mão pousou no braço de ela, uma segunda roçando sua bochecha. Ela reconheceu a voz de Iana antes mesmo de o rosto da mulher se tornar nítido, seus olhos escuros fitando os de ela. Você demorou. Os lábios de ela se curvaram em um sorriso, e ela pousou a mão sobre a de Iana, pressionando-a contra sua bochecha. Só estou tentando te ensinar a ter paciência, disse ela, tossindo, com a garganta seca como algodão. Pensei que você gostaria da paz e do silêncio. Você é uma figura, disse Iana, rindo. Tem água. Ela se afastou, olhando para baixo e percebendo que estava sentada em uma cama. Fainir ainda se pressionava contra ela, soltando gemidos baixos, com o focinho agora aninhado sob seu braço esquerdo, que ela ficou feliz em ver que ainda estava preso. Ela engoliu em seco, tentando cuspir. Sinto como se tivesse bebido areia. Aqui. A terceira voz pertencia a um rosto que ela ficou radiante em ver, Lars Zavel. Ela só havia cruzado brevemente o caminho dele e de Elia antes da batalha pela cidade, mas ver rostos de casa lhe trouxe uma sensação de aconchego. Lars tirou a rolha de um odre de água e entregou-a a ela. Elia está preparando mais chá. Ela já volta. Ela deu-lhe um sorriso suave, acenando em agradecimento, depois pegou na pele e bebeu profundamente. Ela tossiu e engasgou, a água espirrando sobre seus lábios e na cabeça de Fainir. O pinheiro-lobo recuou com ganido, lambeu a umidade do focinho e deitou-se sobre ela, deixando o queixo cair sobre o cobertor que cobria seus joelhos. Beba devagar, criança. Você encontrou seu caminho, mas seu corpo está inativo há algum tempo. Cada pelo do corpo de ela se eriçava, e sua respiração ficava presa na garganta. A loba dentro dela curvou a cabeça, e ela sentiu uma compulsão de fazer o mesmo. Fainir apoiou o queixo nas patas, com os olhos fixos no canto da sala. Tanto Taner quanto Lars se afastaram quando um homem se levantou de uma robusta cadeira de madeira encostada na parede. A Neera e outro Fenrir Angan caminhavam ao seu lado. O homem era quase tão alto quanto Taner, mas mais magro e menos musculoso. Seu cabelo era dourado com mechas pretas e castanhas, e uma barba espessa cobria seu rosto. Instintivamente, ela fez menção de se levantar, mas o homem ergueu a mão aberta. Não. Sua voz era profunda e calma, seus olhos fixos nela. Você precisa descansar, criança. Iana se levantou quando o homem se aproximou. Ao chegar perto da cama, ele se ajoelhou e pousou a mão na cabeça de Fainir. Você se saiu bem, como eu sabia que se sairia. Obrigada por mantê-la em segurança. O pinheiro-lobo soltou um grunhido baixo e aninhou a cabeça na palma da mão do homem, fechando os olhos. Com a outra mão, o homem estendeu o braço e segurou delicadamente o antebraço de ela. Ela não tinha certeza porque não se afastou. Não o conhecia, mas algo dentro dela lhe dizia que estava segura. Décadas atrás, seu pai arriscou tudo por mim, pelos meus filhos. É uma dívida impagável. Você também é do sangue da sua mãe, do meu sangue, e por isso vocês são da mesma família. É um prazer finalmente conhecê-la, ela Brier. Você. A voz de ela se perdeu enquanto ela encarava os olhos dourados e brilhantes do homem. Ela o conhecia agora, o conhecia por completo. Você é Fenrir. Eu sou. E você é ela Brier, filha de Vars e Freys Brier, filha do quebrador de correntes e nascida do septo mais antigo do meu sangue. E eu juro a você, nem você nem seus irmãos estarão sozinhos no que está por vir. Ela não fazia ideia do que dizer, mas cada impulso do seu corpo lhe dizia que ela podia confiar naquele homem, naquele Deus. Ao encontrar o olhar de Fenrir,
A porta atrás dele se abriu e Elia Avel entrou na sala, meio caminhando, meio correndo, carregando uma bandeja com bule de chá e várias canecas. O sorriso em seu rosto ia de uma orelha a outra, seus olhos arregalados. Ela abrir. Todos os dias eu rezava para que Eraia a protegesse. Eraia não fez nada, sussurrou Fenrir, mordendo o lábio inferior com um dente afiado. Ela apenas observa enquanto morremos. Elia não ouviu. Empurrou Taner-Ilash para o lado e colocou a bandeja em uma mesinha ao lado da cama de Ela. Ela já conseguia sentir o aroma terroso do chá de raiz de Arlen. Na verdade, ela o sentirá desde o momento em que acordara, mas ele permanecerá em sua mente, turvo pela névoa. Aqui está. Elia serviu o chá em uma caneca de barro e fez menção de entregá-la a ela, mas Fenrir colocou a mão na frente. O homem, não, o Deus, ergueu um dedo e deu a Elia um sorriso gentil. Posso. Elia o encarou com curiosidade por um instante, depois lhe entregou a caneca, mantendo os olhos semicerrados. Apesar do semblante afável de Fenrir, a atmosfera no cômodo tornou-se sombria. Lash e Taner se aproximaram um pouco mais, enquanto a Neera e os outros Angans se posicionaram atrás de Fenrir, que ainda permanecia ajoelhado. Fenrir segurava a caneca em uma das mãos, a palma na base, os dedos serpenteando pelas laterais. Ele encarava o líquido turvo. Você conhece a história de Arlen Roth, Ela Brir? A história é a raiz do Arlen Odus, uma planta perene com flores de pétalas laranja opacas e folhas longas. É nativa do oeste de Ilianara. Minha mãe costumava colhê-la fresca o tempo todo. Fenrir deu uma risada suave. O sorriso que iluminou seu rosto era de dor. Ela podia senti-lo pelo cheiro. Ele exalava angústia, e o lobo em seu sangue refletia essa mesma dor. A planta Arlen Odus é nativa de Terroncia. Pensávamos ter queimado cada pedaço dela que conseguimos encontrar. Pensávamos tê-la deixado para trás quando navegamos até estas terras. Estávamos enganados. Eu não entendo. Esta planta, esta raiz, é veneno. É por isso que meus filhos, meu povo, nosso povo está à beira da extinção. Fomos traídos há 3.000 anos, quando alguns dos nossos a contrabandearam para os navios. Pensaram que a usariam para obter poder nesta nova terra. Mas tudo o que lhes trouxe foi morte. Quando ingerida, a raiz de Arlen envenena o sangue dos Tuatha, os filhos dos deuses, os dotados. Ela bloqueia seus dons, enfraquecendo-os e embotando seus sentidos. Foi assim que os não dotados, os Itarim, controlaram sua espécie, como os mantiveram sedados e os encurralaram como gado para o abate. Colocaram-na na comida, onde o sabor pudesse ser disfarçado, e depois os acorrentaram. Esta raiz foi a morte lenta de dezenas de milhares. Mas minha mãe, ela fez as suas escolhas. Ela fez o que precisava fazer para proteger a sua matilha. Ela era uma druida. Fenrir assentiu lentamente. Levantou-se e sentou-se na beira da cama, enquanto Fainir se remexia sem reclamar. Quando você se recuperar, responderei a todas as suas perguntas. Mostrarei a você os caminhos que um dia percorreu. Por ora, direi que sua mãe era do sangue dos desbravadores que corre em minhas veias. Ela era, assim como você, descendente de um dos septos mais antigos e poderosos a ostentar meu nome, o septo Eridan. Na época do pai de seu pai, os imperiais usavam tuata com coleiras para caçar e rastrear seus semelhantes. Freys optou por usar a raiz contra eles, e contra o meu conselho. Ela a usou para bloquear seus dons, e os seus depois que você nasceu, para que os rastreadores não pudessem seguir o rastro do lobo em seu sangue. Fenrir estendeu a caneca em direção a ela. Aquele mesmo aroma terroso que, momentos antes, a fizera lembrar de casa, agora lhe causava náuseas. Durante todos esses anos, sua mãe lhe obrigara a engolir aquele chá, a envenenara, mentira para ela. Mas agora, disse Fenrir, virando-se na beira da cama para poder olhar nos olhos dela, sinto que é justo que você saiba a verdade e que tenha a oportunidade de fazer sua própria escolha. O cenário deste continente está mudando, e acho que já passamos tempo demais na escuridão. Os deuses não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes, nem mesmo os encara. Décadas atrás, seu pai arriscou a vida pela minha inúmeras vezes. Ele não tinha motivo para isso. Ele não sabia do seu sangue e não tinha nada de concreto a ganhar. Ele me libertou das correntes que minha complacência me aprisionava. E eu não serei mais complacente. O que você me diz, filha do lobo? Ela encarou Fenrir, os olhos dourados de um deus. Inspirando profundamente pelo nariz, pegou a caneca de Fenrir, deixando o aroma terroso e intenso preencher suas narinas.
A loba dentro dela se ergueu sobre as quatro patas, uma fúria crescente. Aquela mesma névoa vermelha que outrora cegara agora a envolvia como um cobertor. Aquecia-a e preenchia as rachaduras em sua fragilidade. Seus dedos se fecharam em torno da caneca, as unhas escurecendo e se transformando em garras. Ela apertou a caneca com força, e ela se estilhaçou em sua mão, o chá derramando-se pelo chão em fragmentos de argila ricocheteando na pedra. Meu Deus! Que bagunça! Eliavel parecia completamente perturbada, seu olhar percorrendo os pedaços da caneca quebrada no chão, suas mãos se movendo freneticamente. Deixe-me pegar isso para você. Lash pousou as mãos nos ombros dela e balançou a cabeça suavemente, depois puxou-a para mais perto. Ela encarou os restos da caneca, a mão cerrada em um punho, o sangue escorrendo pelas costuras, um vermelho profundo e intenso.